Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: o trabalhador brasileiro não quer mais a CLT? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Note, surgiu uma onda aí nas redes sociais, até cantor de rap, e aí eu uso rap aqui entre aspas, viu, gente? Falando mal de CLT, ninguém quer mais CLT e tal. E aí tem um certo discurso também nas esquerdas, quer dizer que o trabalhador não quer mais CLT, que todo trabalhador é empreendedor, que todo trabalhador se acha empresário e que ninguém quer mais CLT. Veja, vamos por partes. Primeira parte, é preciso ter cuidado na hora de fazer afirmações taxativas. Essa ideia de que o trabalhador brasileiro não quer mais CLT, que todo mundo quer ser empreendedor, precisa ter cuidado com isso, que isso não é verdade. É fato que há um crescimento da ideologia do empreendedorismo. É fato que essa ideia de que só depende de você, seja seu próprio patrão, seu sucesso depende do seu esforço, de mudar seu mindset, esses discursos de coach, ceboso, safado, nojento, criminoso, canalha, é fato que isso tem um crescimento. Mas é preciso cuidado na hora de fazer afirmações taxativas. Quando a gente pega várias pesquisas, a gente vai ver que a realidade não é essa, de um domínio onipresente da ideologia do empreendedorismo e que ninguém quer mais CLT. Eu vou dar um exemplo importante para vocês. Saiu pesquisa da FGV, que inclusive é uma instituição liberal, viu, gente? Só pontuando, que diz o seguinte: 68% dos trabalhadores autônomos no Brasil gostariam de ter carteira assinada, diz FGV, Fundação Getúlio Vargas. Quase 7 entre 10 trabalhadores autônomos por conta própria, que não estão formalizados como microempreendedor individual, gostariam de possuir carteira assinada. Segundo a sondagem de mercado de trabalho do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a condição atinge 67,7% dos entrevistados. Para Lina Nakata, professora da FIA Business School e pesquisadora da FIA Lugares Incríveis para Trabalhar, que nome horrível, é fato que as relações de trabalho têm se tornado mais flexíveis e vêm ofertando mais oportunidade de renda. Contudo, segundo ela, dados como esse sinalizam que os autônomos nem sempre possuem as melhores condições de trabalho, pois não conseguem assegurar direitos como trabalhadores. Além disso, a falta de um sentimento de segurança também faz parte da realidade dessa fatia do mercado de trabalho, tendo em vista que, segundo a pesquisa, quase 45% do grupo reclamam de não saber ao certo quanto será seu rendimento no mês seguinte. Então, assim, 7 em cada 10 trabalhadores autônomos gostariam de ter a CLT. E aí vamos lá fazer um debate. Vamos lá. Assim, eu há muito tempo estou devendo um vídeo específico sobre a CLT, inclusive para bater nesse mito de que a CLT é uma cópia da legislação fascista da Carta de Lavoro. Gente, isso é mentira. Volta e meia circula um meme meu aí na internet falando: isso é mentira. Pronto, gente, isso é mentira. Em algum momento, depois do resultado muito positivo nos comentários, uma porrada de gente elogiando o vídeo que eu fiz, né? Senhor Itabira, realismo ou defesa do derrotismo, que foi um vídeo mais de 2 horas. Muita gente elogiou, falou que tinha saudade. Em algum momento eu vou parar para fazer um videozão de 1 hora sobre direitos trabalhistas no Brasil, CLT, Era Vargas, para debater esses mitos e desconstruir essa ideia, por exemplo, que a CLT é uma cópia da legislação fascista. Isso é uma mentira completa e absoluta. Para quem quiser ir adiantando o conteúdo, pegue o livro A Dialética da Colonização, coloca aí na tela, Maxwell, capazinha azul, bonitinha e pá. E esse livro destrói, por A mais B, esse mito, percebe? Agora vamos lá, o fato objetivo. A CLT foi uma grande conquista da classe trabalhadora. Ela foi aprovada no governo de Getúlio Vargas, mas não foi porque Vargas pensava nos trabalhadores, tinha bom coração e não sei o que, não. Ela foi fruto de muita luta, né? Primeiro do movimento anarquista, não vamos esquecer nunca dos nossos amigos e amigas anarquistas que tiveram protagonismo no movimento operário e popular. Os anos 10, 20, parte dos anos 30, né? Depois liderado com o movimento comunista, e o que teve de rebelião operária, de protesto, de greve, de líder sindical morto, de passeata, de tiro, porrada e bomba, foi uma enormidade. Vamos lembrar, inclusive, que a Aliança Liberal, liderada pelo Getúlio Vargas, que disputou a eleição e perdeu,
tinha nas suas propostas incluir a classe trabalhadora, né, como se falava na linguagem da época, garantir direitos para a classe trabalhadora, a cidadania, porque, dentre outras coisas, não existia o mínimo de regulação das relações de trabalho e a classe trabalhadora não podia montar sindicatos. Então, a CLT, quando ela se consolida, no começo dos anos 40, ela é fruto de mais de 3 décadas de luta. Muita gente morreu, muita gente foi presa, muita gente apanhou, muita gente se lascou para conquistar a CLT. E a CLT é um conjunto de leis trabalhistas que depois, inclusive, foi sendo ampliada, incorporada a outros direitos e que na configuração atual, né, ela garante salário mínimo. E aí, veja, a CLT não obriga só a pagar um salário mínimo. É o salário, como diz o nome, mínimo. Você tem que, no mínimo, pagar um salário mínimo. Pode-se pagar mais. A CLT não diz que é só um salário mínimo. Esse é o primeiro ponto. Então, salário mínimo, direito à aposentadoria, seguro-saúde para em caso de doença, de acidente de trabalho, não sei o que, férias, 13º e etc, etc, etc. Quando a CLT foi aprovada, ela era uma das legislações trabalhistas mais avançadas do mundo. Dentre outras coisas, inclusive, ela garantia estabilidade no trabalho. A estabilidade no trabalho ela foi derrubada na ditadura empresarial militar, que acabou com a estabilidade no trabalho no mercado privado, e no lugar da estabilidade do trabalho colocou o seguro-desemprego, né? Mas a CLT brasileira tinha isso. E aí, veja, a burguesia brasileira sempre odiou a CLT. Sempre odiou a CLT. Vamos lembrar, gente, que um dos principais motivos da derrubada de Getúlio Vargas, né, nos anos 50, foi porque o Getúlio Vargas queria estender a CLT para o campo. Esse foi um dos motivos que explica a derrubada, que não se concretizou porque o velho se matou, né? Mas assim, tinha um golpe ali armado. E depois o golpe de 64. Então, estender a CLT para o campo, por exemplo, era um dos pontos centrais da luta de classes no Brasil. A burguesia industrial odiava a CLT, concreta e objetivamente, e a burguesia agrária não queria a CLT de jeito nenhum, e setores da classe média também não, porque vamos lembrar, a CLT é aprovada, mas até a Constituição de 88, a CLT não valia para o campo, na prática, ainda que o governo Jango tenha tentado avançar bastante nisso, aprovado o Estatuto do Trabalhador Rural, em 1963. E vamos lembrar também que até pouco tempo atrás, até o governo Dilma, né, a CLT na prática não era aplicada para trabalhos domésticos, né? Então veja, a CLT foi aprovada no começo dos anos 40 e ela foi um dos centros da luta de classes. Setores da classe média não queria ela aplicada para serviços domésticos, a burguesia rural não queria ela aplicada para as relações de trabalho no campo, e vários setores da burguesia industrial, dos grandes comerciantes, varejistas, serviços e por aí vai, também não queria ela, né? E qual é o problema da CLT? Então, vamos entender aqui. A CLT, ela não é ruim. Ela não é ruim na essência, porque ela diz de direitos mínimos para a classe trabalhadora. Mas a CLT ela tem problemas, e é a partir desses problemas que a burguesia faz uma propaganda negativa. Então vamos lá, quais são os problemas da CLT? A CLT tem como pressuposto, e aí você aí, idiotinha, que chama tudo de identitarismo, preste atenção na relação entre opressão contra a mulher, patriarcado, em relações de trabalho. A CLT tem como pressuposto o fato de que o homem vai trabalhar fora com carteira assinada e vai ter uma pessoa no lar, a mulher, né, que vai ser responsável pelas dinâmicas de reprodução social, ou seja, vai ter uma pessoa que vai cuidar dos filhos, que vai fazer feira, que vai arrumar casa, que vai pagar as contas, que vai levar as meninas no médico quando ficar doente e por aí vai, porque tem uma contradição aqui latente, que é o trabalhador tem em média 8 horas de jornada de trabalho. Tudo funciona em horário comercial, mais ou menos das 8 até as 4, 5 da tarde. Então, banco, médico, supermercado, etc, 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 tem como um padrão de funcionamento horário comercial. Quando você trabalha 8 horas por dia, mais 1 hora de almoço, mais o tempo de transporte de ir e voltar para o trabalho, você não tem tempo durante a semana de fazer as coisas do dia a dia. De ir numa casa lotérica pagar uma conta, de ir no médico, levar os meninos no médico, de ir no mercado fazer as compras da semana que está faltando, de não sei o que, de resolver um negócio, uma série de coisas. Então, um pressuposto não dito abertamente da CLT, mas na prática sociológica era isso, que é o trabalhador vai trabalhar 8 horas diárias, mais 1 hora de almoço, e todos os problemas da vida e todas as demandas de organização da vida familiar
vão ficar a cargo da mulher que é dona de casa. Veja, essa realidade não existe mais, por uma série de questões. A mulher está muito mais inserida no mercado de trabalho, o salário médio atualmente não garante mais o sustento de uma família, por exemplo, com homem, mulher e 2 ou 3 filhos. Isso acabou, inclusive, dentre outras coisas, por causa do processo de desindustrialização do Brasil. Então, os salários industriais, que tem como característica ser salários maiores, com melhores condições de trabalho e tal, foram sendo destruídos no Brasil. Então, um dos primeiros pressupostos problemáticos da CLT é a ideia do trabalhador fazer uma jornada diária de 8 horas que coincide justamente com o horário comercial de funcionamento de tudo, sabe? E mesmo com a internet, mesmo com a facilitação de, por exemplo, hoje em dia, você tem possibilidade de pagar tudo online. Minha conta de água e minha conta de luz eu pago online, eu não vou no banco, eu não vou na casa lotérica e tal. Mas volta e meia, por exemplo, eu preciso ir no banco, né, resolver alguma coisa. Nem tudo dá para resolver online. Então, mesmo com a internet, continua existindo um problema. E aí vem uma questão, que é a jornada de trabalho no Brasil não é reduzida faz muito tempo. Veja, quando teve a Revolução de 30, em São Paulo, o interventor Miguel Costa, pernambucano, baixou a jornada de trabalho para 8 horas diárias. Inclusive, está muito bem debatido no livro do brilhante historiador Francisco Quartim de Moraes, 1932, A História Invertida. Leiam. Então, por exemplo, em São Paulo, na zona urbana, é uma jornada de trabalho de 8 horas diárias há quase 100 anos. Há quase 100 anos. A última vez que foi reduzida a jornada de trabalho foi na Constituição Brasileira de 88, que foi sacramentado 44 horas semanais para todos os trabalhadores brasileiros. Desde 88 para cá, a jornada de trabalho não foi reduzida. Então, o trabalhador brasileiro, oficialmente, continua trabalhando 8 horas por dia, 8 horas por dia. E, conectado a isso, você tem um problema de um gargalo urbano, né, de um caos urbano crescente no Brasil por causa do processo de urbanização no capitalismo dependente, piora das condições de transporte, população trabalhadora sendo expulsa cada vez mais para longe dos grandes centros urbanos, o custo de moradia, etc, etc, etc. Então, de tal sorte que hoje, por exemplo, é muito comum você que trabalha, que mora numa grande cidade, você leva 2 horas para ir, 2 horas para voltar do trabalho, 2 horas e meia, 3 horas. Estava conversando um dia desse com uma amiga minha que mora e trabalha em São Paulo, né? E ela falando, pô, eu tô morando bem e tal, porque eu tô morando perto do trabalho. Aí você pergunta assim, porra, ei camarada, tu demora quanto tempo da tua casa pro trabalho? Eu demoro 40 minutos. Veja, para a realidade de São Paulo, a pessoa levar 40 minutos, por exemplo, é um sonho, né? De princesa. Só leva 40 minutos. Vocês percebem o absurdo que é você pensar, caralho, 15 minutos do trabalho para minha casa, tudo ali no centro de São Paulo. Mas é isso, tá ótimo. Porque a realidade do trabalhador e da trabalhadora, no geral, é 2, 3, 4 horas. Então tem um problema aqui. Tem um problema aqui e é um problema que a coisa não orna. E aí, veja, isso não é culpa da CLT no sentido de que é preciso reduzir a jornada de trabalho, mas a CLT não impede a redução da jornada de trabalho. Dá muito bem para se atualizar a CLT, reduzindo a jornada de trabalho para 6 horas diárias, 30 horas semanais. Perfeito. E aí você fica, inclusive, com tempo livre para fazer seus corre do dia a dia, para resolver suas coisas, para cuidar da sua saúde, para estudar, para transar, para namorar, para ver um filme, para ir na igreja, para fazer o que você quiser, meu parceiro, minha parceira. O problema não é a CLT, o problema é que a jornada de trabalho no Brasil não é reduzida desde a Constituição de 88, e já teve revolução informática e 5G, e agora inteligência artificial e robótica, e não sei o que, a jornada de trabalho no Brasil é a mesma. O problema não é da CLT. Ao mesmo tempo, a ideologia burguesa convenceu você que, porra, a CLT é foda, muito engessada e não sei o quê, e não sobra tempo pra nada. Veja, você tem cada vez menos tempo por causa do caos urbano do capitalismo independente brasileiro. A culpa também não é da CLT. Se não tem reforma urbana, se é cada vez mais caro morar próximo dos locais de emprego, se o transporte coletivo é uma porcaria, se a infraestrutura urbana do país está caindo aos pedaços, se você não tem capacidade de se locomover de maneira rápida da sua casa para o seu trabalho, ou da sua casa para a sua escola, para a sua universidade. Veja, objetivamente você tem cada vez menos tempo. Isso é um fato. Isso é um fato. Só que isso também não é responsabilidade da CLT. É da política urbana bosta, a porcaria do capitalismo independente. Percebe? Então, esse é um primeiro fator importante. Inclusive, eu lembro, minha época de adolescência e tal, minha mãe
ela trabalhava num banco, no Banco Itaú, como terceirizada, CLT, carteira assinada, e aí era foda, né? Porque minha mãe esperava o ano inteiro das férias, que era o único momento que ela tinha livre para, por exemplo, levar a gente pro médico. Então, quando mãe tirava férias, vamos lá, vamos fazer exame de sangue, vamos tomar remédio de verme, vamos fazer o check-up no posto de saúde para ver se tá tudo bem e tal. Que isso, não tem tempo, pô. E minha irmã cuidava de mim, né? Então, se o conselho tutelar pegasse, era capaz de dar bel pra minha mãe. Mas é isso, minha mãe saía para trabalhar o dia inteiro. Minha irmã, 3 anos mais velha do que eu. Então, minha irmã, com 7 anos, passava o dia em casa, não tinha creche, né? A propósito. Passava o dia em casa cuidando de mim, que era uma criança de 3 anos e meio, assim, 3 anos e tal. Então, assim, isso não é um problema da CLT, é um problema da falta de redução da jornada de trabalho no Brasil. Aí vem um segundo elemento, que existe sim uma piora das condições de trabalho no Brasil desde o governo FHC para cá. E aí, veja, o governo FHC, ele introduziu 2 coisas fundamentais. A terceirização no Brasil explodiu na era FHC. Quando a FHC termina seu segundo mandato, o Brasil tinha 1 milhão de trabalhadores terceirizados. O governo Lula 1, Lula 2 e o governo Dilma nunca combateram a terceirização. Pelo contrário, quando Dilma é derrubada, o Brasil tinha 12 milhões de trabalhadores terceirizados. O PT criou muitos empregos com carteira assinada, mas uma porrada de emprego terceirizado e a maioria dos empregos de até um salário mínimo. Então, o FHC opera uma precarização das relações de trabalho no Brasil com a terceirização e o PT, como sempre, vai lá e assina o cheque, mantém e amplia a terceirização e nunca enfrentou a terceirização. Isso por um lado. FHC, com o ministro Bressa Pereira, que hoje em dia paga desenvolvimentista, também fez a chamada reforma do Estado, que ajudou a precarizar o trabalho no funcionalismo público, meter OS, OCIP para todo canto. Depois você pesquisa no Google o que é OS, o que é OCIP, o nome é bonito, mas a realidade é uma desgraça. E também, como sempre, o PT manteve a contra-reforma da FHC, então precarizando também a jornada de trabalho nos serviços públicos, inclusive ampliando o tempo médio de jornada de trabalho. Então você tem, no Brasil, desde a FHC para cá, um ataque sistemático às condições de trabalho. O PT, quando era oposição, criticava isso, quando vem para o governo, beija a cruz, ó, e mantém, amplia e aprofunda tudo. Então, no Brasil, hoje, você não tem mais uma força política com peso de massas que defende ampliação de direitos trabalhistas. O PT está no 5º mandato, nunca colocou em pauta reduzir a jornada de trabalho. No começo do governo Lula 1 e 2, a CUT, a CTB, as centrais sindicais, ainda faziam uma gracinha dizendo que defendiam a redução para a jornada de trabalho para 40 horas semanais. Mas isso nunca foi à frente. Aí teve um momento que Lula tinha 80% de popularidade e maioria no Congresso. Opa! 80% de popularidade, maioria no Congresso e não colocou para frente um projetinho básico de reduzir em 4 horinhas semanais de jornada de trabalho para 40 horas, sabe? Então, assim, há sim uma piora das relações de trabalho, uma piora histórica, estrutural. Isso também se dá num contexto econômico de aprofundamento da dependência e do subdesenvolvimento, né? A chamada reprimarização da economia, que você tem um desemprego estrutural crescente, uma destruição de empregos qualificados que pagam melhores salários e por aí vai, e uma ampliação de empregos ruins, de alta rotatividade, pouco qualificados, que pagam um salário muito baixo, né? Pagam um salário mínimo e só no comércio e nos serviços. Junto a esse elemento estrutural, você tem um elemento conjuntural, mas que já está aí há muitos anos, que é o governo Dilma 2, em 2015, botou o funcionário do Banco Bradesco, Joaquim Levy, para ser ministro da Economia. Joaquim Levy começou a operar o ajuste fiscal que dobrou a taxa de desemprego em 10 meses, combinado com os efeitos da Lava Jato. Dali em diante, você tem uma política permanente de ajuste fiscal, de criminalização e combate ao investimento público para fazer com que a ação do Estado não seja indutora, geradora em massa de emprego formal. E isso tem um efeito na correlação de forças no âmbito da fábrica e da empresa. Quanto mais alto é o desemprego, mais tendencialmente tem força o patrão, o capital, para impor piora das condições de trabalho, para impor violação de direitos trabalhistas, para impor atraso no pagamento de salários, para impor assédio moral, abusos e por aí vai. Tem um texto clássico que todo mundo, antes de morrer, deve ler, que é Aspectos Políticos do Pleno Emprego, do Michael Kalec. Coloca aí na tela, Maxwell, tem
Tem vários sites, mas eu gosto da publicação da Jacobin Brasil, agora Jacobina. Então esse texto do Michael Kalec, ele explica como a ideia de Estado mínimo de cortar gasto do Estado, investimento do Estado, tem uma função que é aumentar o desemprego. Aumentando o desemprego, você tem um poder maior do patrão, do capital, para disciplinar a classe trabalhadora. Então, nos últimos anos, assim, gente, uma piora de condições de trabalho. Assim, cada vez mais, assédio moral. Assim, escrotices crescentes, né? Você pega os dados do DIEESE, por exemplo, você vai ver que uma boa parte das greves é greve para ter pagamento de salário atrasado, sabe? Pagamento de salário atrasado. Repara, fazer greve para ter pagamento de salário atrasado. Isso se dá por um contexto de neoliberalismo, desde o governo FHC para cá, né? E aí, gente, quem nunca enfrentou o neoliberalismo faz governo neoliberal, viu? Só lembrando, que precariza, de maneira geral, as relações de trabalho. Então, terceirização, quarteirização, pejotização, agora uberização e tal. E você tem um contexto nos últimos anos de ajuste fiscal, de austeridade, de teto de gastos, que é para manter o desemprego alto, para disciplinar a classe trabalhadora. Mas veja, isso não é culpa da CLT. E aí há uma sacanagem aqui da ideologia burguesa, que é, eles pegam esse quadro e dizem assim, para se livrar disso, você precisa ser seu próprio patrão, tá ligado? Você precisa ser seu próprio patrão. E aí, veja, faz muito sentido, porque todo mundo que trabalha já teve experiências terríveis, gente, com patrão, com patroa. Eu já contei isso várias vezes no canal, inclusive talvez um dia, quem saiba, eu vou ser processado por isso. Eu já trabalhei num colégio privado aqui de Recife, eu era zelador. E aí a dona do colégio era nazistinha, sádica. Um belo dia, eu tava varrendo a quadra, tinha jogo das meninas toda quarta-feira à noite, se não me falha a memória. E aí ela chegou, comendo um pacote de cookie, né? Aquele biscoitinho e tal. E aí ela chega assim, Jones, tá fazendo o quê? Eu não tô varrendo a quadra, dona fulana. Ela faz assim, mas a quadra tá suja ainda. Aí eu falo, onde? Ela fala, aqui. Aí tira o último cookie do pacote e joga o pacote no chão. Ela faz aqui, varra aqui. Tipo assim, vocês estão ligados? E assim, nesse momento, inclusive, eu vi que eu sou uma espécie de Mahatma Gandhi cabeludo, né? Porque eu não ter estourado a vassoura na cabeça dessa figura prova que eu sou uma pessoa da paz. Meu irmão, a raiva que eu senti. Assim, inacreditável, sabe? Essa mesma figura, só contando outra história, o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas é isso. Essa mesma figura, um belo dia, soube que eu tinha perguntado na recepção da escola quanto custava o pré-vestibular. Eu tinha 18 anos, né? E estava querendo, já começando a desenvolver o interesse para fazer vestibular e tal. Ela chegou para mim e falou assim, Jones, falei com fulana da recepção, ela disse que você perguntou o preço do pré-vestibular. Você está querendo fazer vestibular, é? Falei, dona fulana, tô querendo fazer e tal. Tem um amigo meu que tá estudando, ele tá me estimulando, eu acho que eu vou fazer também vestibular. Ela virou pra mim e falou, e você acha que você passa, é? Eu não respondi nada, só baixei a cabeça e continuei varrendo. Tá ligado? Então assim, há no Brasil disseminado uma cultura de origem escravagista, mas plenamente integrada ao sistema capitalista, que faz com que o patrão se sinta no direito de tratar o funcionário igual lixo, de humilhar, de trucidade, de fazer tortura psicológica, de fazer todo tipo de escrotice que você imagina. Nessa escola que eu trabalhei, eu fui demitido porque a patroa obrigava todo mundo a fazer hora extra e não pagava. E eu anotava todas as minhas horas extras, tá ligado? E cobrei. Aí me demitiram. Só que nesse meio tempo uma pia caiu e tava velha. E aí ela colocou a culpa em mim e descontou a pia do meu salário. Eu fiquei puto, eu até me vinguei. Eu não sei se eu posso falar aqui o que foi que eu fiz, que eu não sei se o crime prescreveu, mas enfim. Então, assim, é normal, ninguém quer ter patrão, porque, grosso modo, as relações de trabalho no Brasil, especialmente as relações de trabalho de pouca qualificação, né? Ser porteiro, ser servente, ser zelador, ser assessorista, telemarketing, por aí vai, tem uma carga de humilhação, tem uma carga de um elan escravagista, tem um elemento racial também, né? Minha patroa era branca, isso não é coincidência, né? Enfim, mas veja, a solução para isso não é tentar fugir da CLT por um trabalho informal, tentar fugir da CLT para o emprego por conta própria, sabe?
Já já, em outro vídeo do canal, eu vou fazer um debate sobre a ideia de um mundo sem patrão, né? Como fugir do patrão. Mas veja, esse não é um problema da CLT, esse é um problema da correlação de força entre capital e trabalho no Brasil. E aí tem uma coisa, e aí alguém vai pegar esse corte e vai me chamar de reformista. Mas tem uma coisa que eu acho fantástica em Darcy Ribeiro, que o Darcy Ribeiro falava de uma espécie de tripé civilizatório no Brasil, né? Ele falava de reforma agrária para garantir comida no prato, 3 refeições por dia para toda a família trabalhadora, para todo brasileiro, toda brasileira, escola digna e universal para as crianças e adolescentes no modelo CIEPS e pleno emprego. Na perspectiva do Darcy, atingindo a condição de pleno emprego, a gente teria condições melhores de mudar a correlação de forças capital-trabalho, inclusive combater esse elan escravagista, essa coisa de humilhar o trabalho manual, de fazer tortura psicológica, de fazer assédio moral. Então veja, a questão não é a lei, a questão não é a legislação, a questão é a condição sociológica, real, concreta, do cotidiano, do dia a dia, de funcionamento das relações capital-trabalho. Para alterar isso, era fundamental uma política de geração de pleno emprego, forçando a correlação de forças, porque numa situação de pleno emprego, você consegue impor novos padrões de relação. E isso, em parte, inclusive, mesmo o governo Lula criando empregos, no geral, de até um salário mínimo precários, mas isso já teve um efeito no governo Lula 2, por exemplo, quando o desemprego estava bem baixo. O que foi que aconteceu? Todo mundo que tem mais idade vai lembrar dessa época. Inclusive, eu vi isso ao vivo, né? Porque minha mãe é empregada doméstica. Porra, tava um mercado aquecido, né? Mercado aquecido de trabalho, emprego formal e tal. E aí minha mãe, que, por exemplo, trabalhava por um salário mínimo em casa de família, como o povo chama, trabalhando 12 horas por dia, 14 horas por dia, minha mãe deixou de fazer isso e foi fazer faxina. Não, eu não durmo na casa de patroa, não. Não, esse negócio de pegar de 7 horas da manhã e largar de 9 horas da noite, não. Eu agora trabalho por faxina. X por faxina. Então, quando o mercado de trabalho aqueceu, no final do governo Lula 2, um dos fenômenos que a gente viu foi muita gente, como o caso da minha mãe, mulher negra, que trabalhou a vida inteira como auxiliar de serviços gerais, como cozinheira, como empregada doméstica. Minha mãe parou de trabalhar empregada doméstica em regime semi-escravo 14, 15 horas, porque o mercado de trabalho aquecido, ela veio assim, ó, vou fazer faxina, vou fazer diária e vou ganhar mais do que ganharia dormindo em casa de família, trabalhando 14, 15 horas por dia. Então, bastou uma mudança no nível de emprego do mercado de trabalho para várias práticas legadas diretamente do escravismo, mas que estão plenamente integradas e reproduzidas no capitalismo, serem combatidas, sabe? E é isso. A minha mãe, a comadre dela, Mo, que minha mãe é madrinha da filha dela, e um bocado de gente que eu conheço, que eu vi crescer, tá, minhas tias, todo mundo deixou de ser empregado doméstico em casa de família, sabe? Ali 2009, 2010, 2011 e tal, e foi fazer faxina diária e tal, porque pagava mais, trabalhava menos, e aí tinha uma possibilidade que se a patroa fosse escrota, cebosa, nojenta, o patrão fosse escroto, ceboso, nojento, largava a casa e ficava com outra. Então, assim, você vê, essa mudança, inclusive, não foi duradoura. Aí tem gente que vai dizer assim, a culpa é de junho de 2013. Não, Dilma foi reeleita, viu? Essa mudança, inclusive, não foi duradoura por causa do ajuste fiscal. Mas tudo certo, isso é debate para outro momento. Então, veja, eu acho que a bandeira do pleno emprego, conectada com a redução da jornada de trabalho, é uma bandeira central. Eu sei que tem polêmicas e tal. Tem muita gente que diz que pleno emprego não é possível no capitalismo dependente. Eu também acho que não é, no sentido de uma política pública de se aplicar facilmente. Eu acho que pleno emprego é um horizonte de luta que a sua concretização significa que a gente está numa situação pré-revolucionária. É isso. Mas assim, para mim, pleno emprego com redução de jornada de trabalho, fim da escala 6x1, 30 horas semanais, são bandeiras centrais para a gente mudar a dinâmica concreta das relações de trabalho, para a gente combater essas relações abusivas de assédio moral, de humilhação, de escrotidão contra a classe trabalhadora, para a gente garantir tempo de vida mesmo, tempo de lazer, tempo para fazer várias coisas que a classe trabalhadora precisa, e para adaptar a CLT ao século XXI, onde não existe mais uma realidade que um chefe de família só com salário vai sustentar uma família e vai ter uma mulher trabalhando em casa, serviços domésticos, que vai garantir todas essas dinâmicas de reprodução social. Então o trabalhador quer sim CLT, sabe?
O trabalhador quer sim estabilidade. Em outro vídeo no canal, dessa semana, eu vou desenvolver o que é a vida da pejotização e essa ideia de sem patrão e tal. Mas o trabalhador quer sim CLT. O que está faltando no Brasil é forças políticas que defendam ampliação de direitos trabalhistas. O PT não faz isso. Lula não faz isso. E aí vamos lá, concreto e objetivamente. Não faz isso. As forças do chamado Campo Democrático Popular não fazem isso. E os demais setores que se entendem como esquerda radical, esquerda marxista, falam muito pouco de condições de trabalho, né? Falam muito pouco de mundo do trabalho. O PSOL com Glauber Braga e a Samia Bonfim apresentou um projeto de lei muito interessante para ampliar a licença paternidade e a licença maternidade, um negócio muito avançado, mas que, por exemplo, não teve muita repercussão. O Glauber Braga apresentou um projeto de lei na perspectiva de pleno emprego, com uma leitura específica, né, que é o Estado como empregador em última instância. Também não teve muita repercussão. Agora, finalmente, o movimento VAT, né, a redução da jornada de trabalho, está ganhando tração, está ganhando força, muito importante. O PCBR constrói o movimento VAT, o PCBR defende a redução da jornada de trabalho. Inclusive, se quiser fazer essa luta, venha para nossas fileiras, chegue junto do PCBR. Acho que a gente precisa abraçar mais e entender. Dizer assim, ó, eu concordo com você, ter patrão é uma merda, e aí vamos lá, gente, ter patrão é uma merda. A gente tem que partir do princípio da realidade. Ter patrão é uma merda, é muito ruim trabalhar 8 horas diárias, você não tem tempo pra nada, o transporte público é um caos, o salário é baixo, mas a solução para isso não é atacar a CLT, a solução para isso é outra. E aí você apresenta o debate sobre a redução da jornada de trabalho de início, redução da jornada de trabalho e uma disputa sobre política econômica, ao meu ver, no horizonte de criação de pleno emprego, né? Mas isso é um debate mais amplo que eu vou fazer também em outro momento do canal. Então sim, gente, o trabalhador quer CLT, viu? O trabalhador quer CLT. O que falta são forças de esquerda com peso de massa que cada vez mais abracem debates e lutas referentes ao mundo do trabalho e que dê uma alternativa concreta para os dramas diários da classe trabalhadora que não seja a ideologia do empreendedorismo. É isso que está faltando. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Não esqueça, a gente tem um grupo de WhatsApp, uma lista de transmissão, onde a gente divulga todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá na nossa lista de Zap Zap e pega tudo. Um beijo e até a próxima.